O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Central Cine Brasil, programa de número 237 do nosso encontro semanal em podcast para falar do cinema brasileiro contemporâneo. Hoje, tratando de Otelo, o Grande, que estreia nessa quinta-feira, 5 de setembro, depois de passar por vários festivais. Levou o prêmio de melhor doc no Festival do Rio do ano passado, passou pela Mostra de Cinema de São Paulo, pelo Encontro de Cinema Negro, pelo Fest Aruanda, Pirinópolis Doc e agora, neste setembro de 2024, chega ao circuito. O Sebastião Bernardes de Souza Prata, o Grande Otelo, nasceu em Uberlândia em 1915, morreu em 93, há pouco mais de 30 anos, portanto, e tem uma filmografia impressionante. A gente passaria o programa aqui só listando toda a obra de Grande Otelo, daria para citar alguns mais conhecidos: Rio Zona Norte, Assalto ao Trem Pagador, Macunaíma, Lúcio Flávio, um filme maravilhoso que voltou a rodar bastante recentemente, Ladrões de Cinema, do Fernando Cone Campos, enfim, vários e vários outros, uma carreira enorme do Grande Otelo. E a sinopse do documentário é a seguinte: Grande Otelo foi um dos mais brilhantes atores brasileiros do século XX. Negro, órfão e neto de escravizados, ele desafiou o racismo estrutural ao eternizar seus personagens no cinema e na TV, abrindo caminhos para as futuras gerações de artistas negros. O filme oferece uma visão íntima e pessoal do homem que se tornou um ícone, deixando um legado inestimável na cultura brasileira. Uma vez perguntaram ao poeta Carlos Drummond de Andrade que brasileiro ele gostaria de ser. O poeta respondeu: "Meu sonho tem nome e se chama Grande Otelo." Não há nenhum ator, por mais cômico que seja, que não goste de fazer o público chorar de vez em quando. E não há nenhum ator, por mais dramático que seja, que não queira fazer o público rir de vez em quando. Eu vi seu broto pintando sete. Eu sou Paulo Júnior, tenho a companhia também de Bruno Graziano para o papo de hoje. A gente está na linha com o diretor Lucas Rossi, na semana da estreia de Otelo, o Grande. Tudo bem, Lucas? Como vai? Tudo ótimo, meu velho, tudo certinho. E vocês? Maravilha. Lucas, queria começar puxando um papo sobre algo que nos chama muito a atenção no filme, que é esse interesse do filme em trazer essa figura política do personagem, do seu documentado. Não que as pessoas não pudessem imaginar que Grande Otelo, sendo alguém brilhante, tivesse ali a sua dimensão política em entrevistas, em posicionamentos, né, em formas de enxergar o Brasil, o cinema, o próprio trabalho, mas é muito evidente que o filme tem essa vontade de nos apresentar essa figura para além do ator, para além dos arquivos dos seus próprios filmes que estão aí para ser assistidos. Como que você se deu conta, ou o que te despertou de início esse interesse de falar, olha, tem uma dimensão política aí do Grande Otelo que é o que está mais me chamando a atenção para trazer no doc? Rapaz, na verdade eu percebi ao longo da pesquisa, assim, né, que o Otelo falava muito sobre racismo, né, ao longo de várias décadas. E ele, em vida, não foi tão reconhecido por isso, né, então, até por conta de um lugar estratégico de sobrevivência, né, eu acho que o Grande Otelo estava lá antes de todo mundo também. Então, para ele, com certeza, deve ter sido um pouco mais difícil. Então, eu percebi ao longo do material que eu fui assistindo que, diferente do que as pessoas falavam, né, porque ele em vida ainda ficou um pouco reconhecido como uma pessoa que não se importava tanto, que não lutava tanto pela questão racial no Brasil. E quando eu comecei a ver que, na verdade, ele estava lá o tempo todo falando disso, eu falei, caraca, isso tem que estar no filme, isso é o filme. Porque, primeiro, eu acho que isso, de alguma maneira, potencializa artistas negros hoje,
né, nos dias de hoje. Isso projetou, o caminho que ele percorreu projetou para que a gente estivesse aqui agora, eu dirigindo um filme, sei lá, Lázaro Ramos atuando, não sei quem fazendo não sei o quê. Então, acho que a gente deve muito a esse cara, pelo legado dele, pelo caminho que ele abriu, por tudo que ele fez por nós lá atrás. Então, acho que isso, primeiro, é um pilar fortíssimo para que esse tema seja recorrente no filme, e pessoal também. Depois disso, eu acho que tem um lance de aprofundar, né? Quem achava que o Otelo era um ator cômico e vai ver o filme e fala, caraca, o Otelo, na verdade, era um líder da questão racial na época dele. Eu acho que se confronta com um novo personagem, né? Com um novo Otelo, que não tinha sido apresentado até então. Isso também me pareceu importante. E, em último lugar, eu acho que esses assuntos, esses temas, né? O racismo, enfim, eles estão tão amadurecendo de alguma maneira, né? E são discutidos de forma cotidiana, é muito recente, mas ao mesmo tempo é muito intenso, existe um amadurecimento, e então eu comecei a achar que esse tema dele, essa luta dele também iria se comunicar com uma juventude, assim, né? Acho que a juventude iria também se identificar com esse tema e olhar para essa luta e falar, caraca, 100 anos atrás o cara já estava fazendo isso. Então, é um pouco nesse caminho, sabe? Bruno Graziano. Lucas, o grande trunfo do filme é que ele coloca o Otelo para falar sobre si mesmo, né? Através de um vasto material de arquivo. E eu quero saber de você, para além, assim, cada espectador vai poder balizar e vai poder refletir sobre isso após assistir o filme, mas queria saber de você, como realizador, qual que é a principal complexidade que você conseguiu encontrar desse personagem único? Olha, Bruno, eu acho que o Otelo é um cara muito sagaz e muito agitado, sabe? Assim, então ele fez muita coisa mesmo, assim. Então, vamos lá, por baixo, né? Ele sai com 8 anos de idade de Uberlândia com uma companhia de teatro Mambembe, que era basicamente uma companhia de circo, né? Aí depois ele vai para o teatro de revistas, vai cantar óperas, aí depois ele vai para o cassino, alguns cassinos, aí depois ele vai para o teatro dramático, vai para o cinema, dentro do cinema ele faz chanchada, ele faz cinema novo, ele faz cinema marginal, vai para a televisão, tem um programa da televisão onde ele é apresentador e produtor, ele vai fazer um livro de poesia e vai ao longo da vida inteira compor uma cacetada de música. Então, eu acho que a maior complexidade que eu encontrei enquanto realizador para fazer um filme de arquivo sobre o Grande Otelo em primeira pessoa foi tentar entender que Otelo era esse que cabia em 80 minutos, entendeu? Porque o cara dava, sei lá, basicamente foram 300 horas de material, entendeu, Bruno? A gente está falando aí de 300 horas vezes, em minutos, né? Dá mais ou menos 18 mil minutos. E aí o filme tem 82. Então, o maior desafio, sem dúvida, foi achar os 82 minutos. E para destrinchar um pouco esse arquivo, Lucas, que material tão extenso é esse? Algumas coisas ali no filme a gente reconhece, já esbarrou num especial de televisão, na internet, que seja. Outras coisas não. Eu, pelo menos, tive a impressão de ver muita coisa ali pela primeira vez. Te ouvi um pouco sobre qual foi o nível de escavação que você precisou fazer. Tinha muita coisa do Otelo perdida por aí ou escondida por aí? Olha, Paulo, tinha bastante coisa em muitos lugares diferentes. Foi uma pesquisa que durou bastante tempo, assim. Mas é isso, né? O Brasil é um país que não cuida muito bem da sua memória, da sua cultura, enfim, né? A gente é um pouco negligente enquanto país nesse sentido. Então, ao longo do processo de realização do filme, né, a gente presenciou a Cinemateca pegar fogo durante 2 vezes. Muitos filmes estavam lá, a gente não sabia se ia conseguir achar ou não, acabou que a gente conseguiu, através do Canal Brasil, que tinha algumas cópias digitalizadas. Enfim, então a gente teve um momento de dificuldade, assim, de acessar todos os acervos e conseguir achar todos os detentores de direitos. Assim, isso foi um processo bem demorado, assim, para a produção. Eu, por sorte, participei muito pouco disso, mas foi intenso, assim, não foi fácil.
A Beth Formagini fez, né, a coordenação de pesquisa do projeto. Beth é muito experiente, então muita coisa a gente conseguiu por ela. Então, assim, a Beth chegou a, por exemplo, ir para UCLA para achar o material do Orson Welles, que a Paramount não estava conseguindo liberar, não sabia onde estava e tal. A gente descobriu que tinha uma cópia lá, ela foi para lá para conseguir pegar esse arquivo, por exemplo. Sei lá, o Fitzcarraldo do Herzog era uma fortuna, tive que mandar um e-mail para o Herzog, quando é que eu pensei que ia fazer isso na minha vida, sabe? Então foi um processo, uma gincana, assim, de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, coisas engraçadas, coisas menos engraçadas, e do que sumiu, assim, você fala, alguma coisa que você perdeu e tal, né? Você falou alguma coisa nesse sentido. Cara, teve um material que a gente perdeu, de fato, e que o filme talvez fosse outro se a gente tivesse encontrado, que eram cerca de, sei lá, acho que eram 20 ou 30 horas do Otelo, falando numa sonora enorme, porque ele tinha um gravador, um Nagra, em casa, um gravador antigo de som, né? E aí ele ficava todo dia gravando lá uma música que ele tinha escrito, um poema que ele tinha, não sei o quê, como foi o dia dele, tipo, acordei hoje, fui pra cá, fiz assim, fiz assim. Enfim, então eu vi relatos desse áudio, né? Esse áudio ele foi parar numa instituição que decidiu preservar a memória do Otelo, então pegou muita coisa que tinha na casa dele para cuidar, para armazenar e tal, e depois foi parar numa outra produtora que tinha ideia de fazer o documentário, então tinham duas cópias, uma com a produtora e uma que ia fazer o documentário, e uma com a instituição que estava cuidando do acervo do Grande Otelo, né? E nenhum dos dois, até hoje, conseguiu me dar esse acesso a isso, porque, segundo eles, não existe mais, perdeu. Então, é isso. Eu acho que a minha reflexão diante dessa fala grande aqui é só para a gente pensar em como a gente deve, né, melhorar assim, esse cuidado com a preservação e com a memória da nossa cultura. E Lucas, o Otelo já é um ser, assim, vamos dizer, unânime no imaginário, quase que um ser humano tombado pela história, né? O Grande Prêmio do Cinema Brasileiro começou a se passar, o Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro, quer dizer, o Grande Otelo, o nome Grande Otelo já é quase que uma marca muito potente, ao mesmo tempo que a quantidade de pessoas vivas que conviveram com o presente, né, com a imagem presente do Grande Otelo, está cada vez mais raro. Então, para as novas gerações terem contato com ele, realmente com o documentário, é com vasto arquivo existente por aí. Mas numa entrevista sua, eu li que você dizendo que gosta de imaginar o Otelo como um Exu, e que ele é uma espécie de grande griot brasileiro, né? Achei muito interessante essa comparação e queria que você dissecasse um pouco mais essa comparação. Assim, o que acontece? Eu acho que é isso, né? O Otelo, sem dúvida, é talvez um dos maiores, não, com certeza, um dos maiores, certamente, mas talvez o maior artista brasileiro, né? É sobre esse tipo de gente que a gente está falando, sobre esse cara, que pode ser considerado o maior artista brasileiro para algumas pessoas. É óbvio que esse consenso nunca vai ser comum, mas, né? Tá ali nesse lugar, né? Nesse pedestal da cultura brasileira. Ao mesmo tempo, a memória das pessoas é muito ruim, né, cara? E o tempo passa e as coisas vão acontecendo. Então, por exemplo, eu tenho uma grande amiga que é a Marina Salomão, que dá aula na Cal, e ela uma vez perguntou para os alunos da turma de teatro, que ela dá aula de teatro na Cal, que é uma escola de atores na zona sul do Rio. Perguntou na turma assim, quem conhecia o Grande Otelo, tipo, pouquíssima gente conhecia. E aí, veja bem, alunos de teatro da zona sul do Rio de Janeiro, a gente está falando de um recorte muito específico, e não conheciam o Otelo, a maior parte deles. Então, é isso, né? A gente tem essa valorização dele, mas ao mesmo tempo a gente não tem o conhecimento de uma nova geração e nem talvez o interesse da própria cultura, porque, sei lá, o Grande Prêmio virou agora Prêmio Grande Otelo. A gente mandou um e-mail para eles, falou assim, gente, o filme estreia dia 5 de setembro no cinema, vocês poderiam, por favor, divulgar, sei lá, botar uma foto, falar, esse prêmio, esse cara, esse filme, só para, né, movimentar ali, para a gente conseguir uma divulgação. Nada demais, na verdade, não era o grande sonho da minha vida, nem o grande sonho da vida do produtor, nada disso. A gente só pensou, acho que tem a ver. E a resposta deles foi
não podemos, não vamos citar filme, não vamos... Então, quer dizer, é um filme que fala sobre o Grande Otelo, que aproxima as pessoas desse cara, para conhecer melhor esse cara, e a própria Academia de Cinema, que se utiliza da imagem dele para dar nome ao prêmio, não tem interesse em colaborar com a divulgação desse legado desse homem, né? Enfim. Então, quer dizer, é isso que eu tô querendo falar, assim, é uma desvalorização muito grande da gente com a gente mesmo, assim, a gente meio que não se ajuda, né, na cultura, e a partir disso eu acho que o Otelo sofreu muito, né, nesse sentido também, não só pelo esquecimento atual, mas pela vida dele, né, ele foi prejudicado ao longo da vida toda por essa falta de união e de entendimento de uma cultura popular brasileira que é plural e ao mesmo tempo é única, é um país só, né, enfim. Então esse é um ponto. O outro ponto é que eu gosto mesmo de achar, porque eu tenho, cara, a absoluta convicção de que se o hotel não tivesse existido, realmente seria diferente, as coisas seriam diferentes, entendeu? Porque o cara tava lá entrando pela porta dos fundos do Cassino da Urca, para que a gente pudesse estar agora entrando pela porta da frente de qualquer lugar, ou quase qualquer lugar, entendeu? Então, eu gosto muito de ver ele, é isso mesmo, assim, como um griot, um cara mais velho que estava lá, né, e que o filme tem um pouco esse lugar da tradição oral, que é a ferramenta, a tecnologia, né, do griot. É a tradição oral, ou seja, é passar através da oralidade a sua história, a história do seu povo, a sua cultura, né? Então eu gosto muito de ver que no filme ele acaba se tornando um pouco um griot. E na prática, na vida, ele acaba sendo meio um Exu mesmo, porque tá lá na encruzilhada, tá lá abrindo caminho, entendeu? Tá lá se relacionando entre nós humanos e as divindades, entendeu? Tá ali com os orixás, mas ao mesmo tempo tá no boteco. Então ele tem uma coisa muito, uma energia, né? Muito de Herê, de Exu, enfim. Então eu acho que é um pouco essa analogia que eu fiz nessa entrevista que você leu. E Lucas, talvez um grande desejo, né, de um documentarista que vai fazer um perfil de um personagem, uma biografia, o que seja, é que esse filme tenha cara, né, passe um pouco do que foi aquela pessoa na medida do possível para quem não conviveu com ela. E aí, com base em tudo que você já falou aqui nas outras respostas, me parece cada vez mais acertada a sua ideia de que o filme fosse montado com os depoimentos do próprio Otelo, né, com esse extenso material de arquivo, do que com entrevistas ou com elaborações do tempo de hoje sobre um personagem. Ao mesmo tempo, não necessariamente essa decisão é simples, é fácil, e eu queria te ouvir um pouco sobre essa forma do filme mesmo, se quando você se convenceu que essa era a melhor forma de contar pra gente quem era e como era Grande Otelo, se você chegou de repente a pensar em marcar entrevistas, elaborar de outras formas, porque ouvindo você falar, cada vez mais, né, eu já gostei muito da escolha do filme quando assisti, cada vez mais para mim faz todo sentido que um personagem como Otelo e do tempo que ele viveu, da forma como ele viveu, isso tudo dá muita força para sua escolha de forma do filme também. Massa, Paulo. Poxa, obrigado pela colocação. Feliz de ter gostado. Eu acho que, assim, na verdade mesmo, bem da verdade, é o seguinte: quando eu fui fazer o filme, a primeira coisa que eu fiz foi procurar conhecer melhor a vida do Otelo, né? Porque eu conheci ele de criança, eu era apaixonado por ele quando eu era criança, meu pai me apresentou ele e tal, os filmes dele, né, no caso. E aí eu assisti alguns filmes dele, fiquei apaixonado e tal, isso aqui, beleza. Aí quando eu decidi fazer cinema, eu falei, caraca, vou fazer um filme sobre Otelo. E aí, isso eu tinha, cara, 16 anos de idade, entendeu? E aí, fiquei nessa e tal, de conhecer mais sobre ele, enfim. E aí quando eu tinha, passou uns 3 anos, quando eu tinha uns 19 para 20 anos, eu fui entrevistar uma galera. E aí eu peguei 2 câmeras, não sei o que, e fui lá, bater na porta do Paulo José. Falei, pô, conversa comigo sobre o Otelo. O Paulo José tava com Parkinson, né, mas ainda muito no início, sei lá, quer dizer, muito no início não, mas tava bem, falava ainda bem, sabe, dava para compreender o que ele falava, enfim. Aí fui lá conversar com o Paulo José, aí fui conversar com a Ruth de Souza, aí fui conversar com o Sérgio Cabral,
escreveu a biografia do Otelo, enfim. Fui conversar com uma galera, cara, com os filhos, em resumo, muita gente, Zezé Mota, enfim, umas 15 pessoas. E aí eu tinha essa entrevista e tinha a visão deles, né, sobre quem era o Otelo, quais eram os momentos que eles conviveram juntos, não sei o quê, parará, pororó, enfim. E aí eu tava me organizando até pra fazer uma galera, tipo, Fernando Montenegro, não sei o quê, blá, 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 eu tava meio que chacoalhando o mundo do avesso aqui pra entrevistar um monte de gente. Meio tudo de graça, no esquema guerrilha, assim, sabe? Tem seus amigos, quem conhece não sei quem, fulano, vambora. Tipo, só que aí quando eu fui montar essas entrevistas para fazer um piloto, eu comecei a baixar uns filmes, assim, comecei a lidar com essa coisa do material de arquivo e tal, e comecei a ver umas entrevistas dele, comecei a ver ele se articulando, né, politicamente nessas entrevistas ali no Roda Viva, umas coisas assim, bem iniciais que eu vi. Eu fiquei muito mexido com aquilo, eu falei, caraca, pô, é muito mais legal ele contando essa história aqui do que o fulano, sabe? É muito mais legal ele contando do que o fulano contando, tipo, afinal de contas, o cara conta melhor a própria história. Aí eu fiquei nessa, beleza. Aí daqui a pouco outra história. É a mesma coisa. Puta, mas tem ele falando ali, não sei onde. Caraca. Aí em algum momento eu falei, cara, quer saber? Vou botar esse cara pra contar tudo. E se der certo, massa. Se der errado, vambora. E é isso aí. Que também tem isso, né? Acho que fazer cinema é um lugar de coragem também, né? Porque é muito difícil, tudo demora. É complexo fazer cinema no Brasil. Então, se você também não faz o filme que você quer, eu acho que também não vale a pena, assim. Então, foi esse filme que eu quis fazer, é esse filme que tá lá, que a gente tá lançando amanhã, né, dia 5 de setembro, em 50 salas, assim, que também me deixou um pouco assustado. Eu confesso que eu achei que ia ser menos, assim. Tava com a distribuidora ontem conversando, ela falou, cara, 50 salas. Eu falei, caraca, 50 salas, é muita sala, cara. Enfim, mó loucura. Meu primeiro longa também, né, cara? Então dá um friozinho na barriga diferente, é um charme diferente, sei lá. Enquanto eu fiz esse longa, eu fiz 4 cursos, todos eles muito diferentes, e tá sendo uma experiência massa, assim, de lançar o longa. Mas o caminho meio foi esse, da forma, velho. Eu olhei pro Otelo, contando suas próprias histórias, imaginei esse griot, imaginei esse cara voltando também ao cinema em primeira pessoa, sabe? E fui buscar fazer isso do jeito que eu achei que ele mais gostasse, sacou? Tipo, essa história ele contou 10 vezes em 50 arquivos diferentes, sei lá. Beleza. Essa história vai entrar no filme. E aí tem coisas ali que eu confesso que nem eu amo de paixão, assim, tipo, não é a melhor história do mundo, teriam outras que eu gosto mais dele, sabe? Mas o cara gostava muito, eu respeitei, assim. Eu fui respeitando ele, cara, foi um processo de generosidade também, de olhar pro filme e falar, caralho, o filme tá deixando de ser meu, agora o filme é dele, cara. Como é que eu faço o filme dele, pra ele, sobre ele, por ele mesmo, sabe? E esse foi o caminho, assim, esse foi o processo. E pegando esse gancho, então, qual história que você pode compartilhar com a gente, né? Qual tema, ou caos, ou enfim, relato dele que você realmente sentiu muito de ter deixado de fora? Cara, o Otelo viveu muito, 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 mesmo, assim. Então, e acho que o filme consegue, de alguma maneira, contemplar grande parte do que tá ali para entender a dimensão desse personagem, dessa pessoa e tal. Mas, por exemplo, tem algumas coisas que são, por exemplo, artisticamente tem uma coisa que me faz falta, que é um poema dele chamado Ribalta Apagada, que é a coisa mais linda do mundo, assim, ele indignado, escrevendo, tipo, eu vou quebrar o spotlight, tipo, e tem uma coisa, assim, forte desse poema, que é como se fosse uma despedida do palco, do cinema, da arte e da vida, tudo junto, assim, é muito bonita essa poesia dele. Que está publicado no livro Bom Dia Amanhã, que é o livro de poemas dele. Ele publicou um pouquinho antes de morrer, lançou no Festival de Brasília, de cinema, inclusive. E, enfim, cara, e é isso. Então, por exemplo, Ribalta Apagada faz falta. Tem uns momentos, umas histórias da infância dele que são muito boas, assim, que também fazem falta. Tinha um momento que ele visitou, ele tinha um programa chamado Os Astros, então ele pintava e bordava, né? O programa era dele, fazia o que ele queria, assim. E aí ele
Teve um programa que ele homenageou ele mesmo. Ele falou assim: eu vou me homenagear. E ele foi para Uberlândia. Até eu uso um momento desse programa quando tem a história do bife a cavalo. Não sei se vocês vão se lembrar, mas é um momento bem que eu acho muito especial, assim, que o público tem gostado muito na sala, assim, um momento de reação, de riso e tal, que ele fala que ser artista para ele é comer bife a cavalo. Esse momento, por exemplo, é desse programa, exatamente desse programa dele, dessa vez que ele foi para Uberlândia e tal. E aí, nesse programa, por exemplo, ele encontrou com umas tias, assim, umas primas, de uma comunidade super humilde ali de Uberlândia, eles interagindo, falando do passado. Aquilo, por exemplo, é super bonito, entendeu? É tipo uma imagem de ancestralidade muito forte. Mas é isso. Coisas que ficam fora do filme que a gente não tem o que fazer, sabe? Maravilha, falamos com Lucas Rossi, diretor de Otelo, o Grande, chegando aos cinemas neste comecinho de setembro, 50 salas, como comentou o Lucas, e a gente espera que filme para ser muito assistido agora na telona e com certeza muito depois no streaming, na TV, o quanto ele vai rodar como um documento histórico, né? Acho que se torna uma base de pesquisa primeira para quem for atrás de conhecer daqui para frente quem foi Grande Otelo. Lucas, valeu pelo papo, valeu pelo seu tempo aqui e boa jornada aí com o lançamento do filme. Poxa, gente, obrigado a vocês, foi maravilhoso conversar com vocês um pouquinho. E é isso, divulguem, compartilhem e vamos ver se a gente consegue fazer o filme ficar mais tempo em cartaz, que o cinema brasileiro é bem difícil e a primeira semana especificamente é meio cruel, né? Então, quanto mais gente for agora nesses próximos dias, é melhor para o filme continuar em cartaz. A primeira semana é bem difícil mesmo, no cinema brasileiro. É que não tem nada a ver comigo e não tem nada a ver com o negro brasileiro. Mas eu preciso sobreviver. O cinema novo era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Mas era a ideia do próprio sujeito, não era a ideia geral do público. Vamos dar um giro então pelas últimas do cinema brasileiro. Bruno Graziano, muito tempo sem aparecer por aqui, como é que vai? Tudo certo, Paulo, né? Depois da paternidade eu volto aqui a comentar o cinema brasileiro, tão querido. E que ótimo filme, Grande Otelo, né? Otelo, o Grande, na verdade. Eu, como comentei ali na pergunta, fiquei muito feliz com o fluxo do filme mesmo, com a montagem de texto que o Lucas e a montagem conseguiram encontrar ali. Certamente, filme preciso do tamanho do personagem que ele retrata, e eu fico muito feliz que o cinema brasileiro tenha abraçado, né, essa linguagem do arquivo e do personagem falando sobre si mesmo. Essa riqueza é muito legal. Pois é. E como ele disse, é muito rico a gente ver também ter a presença do Otelo enquanto corpo ali, né? O filme começa e termina com uma imagem belíssima dele sentado, né? E mergulhar também na presença física dessa figura, acho que faz toda parte, faz muito parte ali da onda do filme. Vou dar um giro aqui pelos selecionados do Festival do Rio, esperada lista sempre de tantas estreias para o Festival do Rio, e a gente pode dar uns pitacos aqui sobre nossas expectativas. Começo com a competição de longas de ficção, Baby, do Marcelo Caetano, Betânia, do Marcelo Bota, filme que tem a direção de fotografia aqui do nosso Bruno Graziano, Enterre Seus Mortos, novo filme do Marco Dutra, Casa Branca, do Luciano Vidigal, é uma estreia mundial, Lispectorante, da Renata Pinheiro, também uma estreia mundial, Malu, do Pedro Freire, Manas, da Mariana Brenan, Os Enforcados, do Fernando Coimbra, O Silêncio das Ostras, do Marcos Pimentel, falou com a gente há pouco tempo aqui no Central Cine, outra estreia mundial, Retrato de um Certo Oriente, é o filme do Marcelo Gomes, e por último, outra estreia mundial, do Lírio Ferreira, Serra das Almas. Só figuraça, hein, Bruno Graziano? Muito filme novo de muita gente graúda e muita gente que a gente vem acompanhando há anos aqui no cinema nacional. Certamente, baita seleção. Podemos dizer que talvez seja a mais robusta aí do pós-pandemia no Festival do Rio. E muitos destaques, né? Você citou Os Enforcados, do Fernando Coimbra, que eu acho que é o grande destaque, vai estrear meio que em paralelo, né, no Festival de Toronto e aqui no Festival do Rio.
Fernando Coimbra, diretor do clássico já, da obra-prima, O Lobo Atrás da Porta, volta a filmar no Brasil aí e vem com uma história muito boa. E você tem, enfim, Lírio Ferreira, né? Tem Sérgio Machado, Marcelo Gomes, Eric Rocha. É um panteão aí do cinema. Eliane Café, enfim, muita gente boa. Vou seguir dando a lista aqui para citar esses outros nomes. Entre os documentários, Três Obás de Xangô, do Sérgio Machado, Alma Negra, do Quilombo ao Baile, do Flávio Frederico, Apocalipse dos Trópicos, filme da Petra Costa, que acabou também de estrear lá fora, A Queda do Céu, outro filme que estreou há pouco no estrangeiro, Eric Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, Mambembe, novo filme do Fábio Meira, Quando Vira a Esquina, de Cris Alcazar, Salão de Baile, de Juru e Vitan. Como você citou, né? Vários documentários aí do momento prestigiado do documentário brasileiro lá fora, aliás, né? Eric Rocha, Petra, gente que tem conseguido estrear bonito fora do Brasil. E na competição ao concurso eu achei uma competição muito rica, porque você tem ali o Filhos do Mangue, da Eliane Café, que competiu em Gramado, você tem o Copenaua, do Marco Altibert, que deve ser um retrato muito curioso desse personagem importante hoje da atualidade. O Malês, do Antônio Pitanga, né, que é uma história também importante do Brasil, e os Afro-Sambas do Brasil, de Baden Vinícius, que também é um tema aí musical dos mais aclamados, né? Então, assim, muita história boa aí para ser vista no Festival do Rio. A seleção está completa aí nas redes do Festival do Rio, lá no site também, é uma seleção bem extensa. A gente tem, por exemplo, estreia mundial do novo filme do Silvio Tendler, Brizola, Anotações para uma História, está lá na mostra Retratos. Temos também filme novo do Pedro Diógenes, que há pouco falou com a gente também sobre A Filha do Palhaço, está estreando agora Centro Ilusão. Enfim, uma seleção, como citou Graziano, bem robusta, bem completa, e acho que vai ser bem marcante para quem conseguir acompanhar o Festival do Rio nesse final de ano. E só para fechar citando as estreias, Zuzubalândia, uma animação da Mariana Caltabiano, está chegando aos cinemas também nesse 5 de setembro. Vovó Ninja, nova comédia do Bruno Barreto, com Glória Pires no papel principal, outra estreia. E Black Hill, Black Power, do Emílio Domingos, filme que também rodou os festivais e que é exatamente o diretor desse filme que o Bruno citou há pouco, Os Afro-Sambas, o Brasil de Baden Vinícius. O Emílio Domingos está chegando aos cinemas com seu filme anterior, enquanto anuncia a estreia, a chegada do seu próximo. É isso, Grazi. Valeu pela presença aqui. Valeu, Paulo. E eu deixo uma provocação aí para quem nos assiste, um exercício de delírio, né? Grande Otelo, que foi um homem de várias épocas, onde estaria Grande Otelo em nossa época, né? Em que tipo de humor ele faria, que tipo de meio ele estaria e quais seriam as opiniões públicas dele? Fica aí esse exercício. Grande personagem, Grande Otelo, e grande filme, está mais do que recomendado, Otelo, o Grande. Este foi o Central Cine 237. A gente chega toda semana nos tocadores de podcast e estamos lá no Instagram, em Central Cine Brasil. Até semana que vem. Tchau.